Aqui. Quer se apresentar? Eu não sei se você vai conseguir abrir sua câmera, conseguiu? Sim, eu estou pelo celular. Beleza. Boa noite a todos, tá? Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo. Né? O nome é bate-papo, tá, pessoal? E a gente vai dialogar bastante com vocês aí. Tá? Eu sou o Gil, ou Gesley Vieira, sou formado em sommelier e sou responsável pelos cursos de coquetéis, dos cursos livres, né? De coquetéis, vinhos do Senac Águas de São Pedro e do curso de qualificação para garçom também, tá? Sejam todos bem-vindos. Se a Dani quiser colocar um pouquinho sobre o assunto, Dani, fique à vontade. Bom, essa é uma ação da biblioteca, tá? Foi inspirada no livro Comida e Vinho, Harmonização Essencial. Então, esse bate-papo, eu e o Gil, a gente deu uma organizada nos tópicos que nós achamos interessantes do livro. É um livro que está disponível na biblioteca virtual para vocês, tá? É um livro bem curtinho, ele tem ali umas 180 páginas, mais ou menos. E é um livro bem gostoso de ler, assim, ele não é cheio de termos técnicos, ele é bem básico. Então, se vocês se interessarem em entrar na biblioteca, dar uma olhada depois do bate-papo, ele é bem interessante, bem completinho, tá bom? Perfeito, Dani. Muito obrigado, tá? Então, pessoal, o assunto de hoje é harmonizar comida e vinho, tá? E como a Dani falou para vocês, a gente está trabalhando um livro do José Ivan Santos, José Maria Santana, Comida e Vinho, Harmonização Essencial. É um livro fantástico, eu recomendo para vocês. Esse livro, como a Dani colocou, ele é fácil de leitura, não tem muitos nomes técnicos, então, e ele vai abordar todos os pontos na parte de harmonização, tá? É claro, a gente vai sempre buscando mais conhecimento e aumentando o nosso raio de conhecimento, tá bom? Sejam todos bem-vindos novamente. E como eu estou compartilhando a minha tela aqui, se vocês levantarem a mão aí, ou pode abrir o microfone, a Dani vai estar dialogando comigo aqui, tá bom? E se tiver alguém para receber, Dani, recebe aí para mim, por gentileza, tá Sim, bom? pode deixar, Gil, tá tranquilo. Tá. E o nosso encontro hoje, pessoal, é um bate-papo, tá? Então vamos esclarecer todas as dúvidas. Pode ser a mais simples, né? Como vocês consomem vinho, qual é a harmonização que vocês fazem? Ah, Gil, eu nunca fiz uma harmonização. Qual é o primeiro passo que eu tenho que trabalhar para que eu consiga ter uma harmonização? Então é esse ponto. E a gente vai tentar, eu tenho um roteiro para a gente trabalhar aqui na atividade de hoje, mas também o roteiro é a base. Eu preciso de vocês e vocês vão perguntando, dialogando, e a gente vai construindo aí esse bate-papo junto com a Dani e vocês, tá bom? A Lê, que está aqui também, a Paola, e todos vocês, a gente vai fazendo esse bate-papo gostoso, tá bom? Vinho sempre é bom, tá? Então vamos lá, só para a gente iniciar um pouquinho, eu quis fazer uma pequena contextualização aí do que é o vinho, e daí em seguida a gente vai falar um pouco aí o que a gente precisa para ter uma harmonização correta, quais são os passos, tá? Então dá uma base muito bacana, né? Eu inspirei em todo o material num livro, tá? Que a gente vai conversar hoje, tá bom? E aqui, ó, primeiro tópico, né? Descobrindo vinhos. Vários autores descrevem este fato, que quando abrimos uma garrafa de vinho, entramos em contato com o terroir, né? Hoje, o que é o terroir? O terroir é o clima, é a terra, é o tanto que choveu naquele período, se fez frio, não, se esquentou demais. Então, é toda a parte é, que faz parte da uva, né? Momento ali para a gente colher essa uva e assim elaborar um vinho. Por isso que a gente chama de terroir. Antes a gente conhecia muito como terroir, como terra, mas hoje a gente já vê ele como um ciclo todo, desde ali do momento da brotação até a elaboração dos vinhos, tá bom? Então, caso apareça algum nome, Gil, eu não sei que nome é isso, você pode explicar, por favor? Estou aqui para isso, tá bom? Então, aqui falamos o contato com o terroir,
do ano em que foi produzido. Né? Então, aqui a gente sabe que dentro daquela garrafa, que aquele vinho estava ali guardado por 10 anos, 15 anos, 5 anos. Então, tudo que um vinho traz para vocês, dentro da garrafa, é aquele terroir daquele ano. Porque vocês já não viram falar assim que o vinho da safra 2005 foi melhor, 2010 foi melhor. Então, nesse caso aqui, essas safras são períodos ali, como a gente fala, se a safra foi boa ou não, é quando teve ali no período da colheita, teve muita chuva. Então, tem vários fatores aí que a gente pode considerar que uma safra não foi 100% ou uma safra espetacular. Por isso que a gente traz ali, os vinicultores trazem na garrafa aquele vinho, a safra daquele vinho. Então é por isso. Então, eu acabo me perguntando, né, quando eu comecei a estudar um pouco de vinho, conhecer um pouco mais dessa bebida, há mais de 20 anos atrás, né, que a gente percebe que dentro de uma taça de vinho existem aromas ali, milhares de aromas. Frutas vermelhas, amêndoas, baunilhas, tostados, caramelos. Ai, Gil, como que eu vou conseguir identificar um vinho com baunilha, né? Então, claro, a gente vai ter que ir aguçando e treinando, né, o olfato de vocês, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante aí todos esses pontos. E dentro dessa garrafa tem todos esses elementos, tá? Não é, como posso dizer, o vinho, Gil, eles ficam falando que tem baunilha e eu não encontro. Mas sim, tem baunilha sim, tá? Tem tostados, amêndoas, florais, cítricos e assim por diante. Então a gente fica até em choque, né? Falando assim, como é impressionante isso dentro de uma garrafa de vinho. E a gente sabe que esse vinho, após aberto, eu sempre digo para os alunos, se você pegar uma taça de vinho, uma garrafa de vinho, e encher a cada 1 hora uma taça de vinho, você tem 5 vinhos diferentes, porque ele evolui, ele cresce, tá? Então ali ele está evoluindo. Por isso que quando você coloca um vinho numa taça, você gira essa taça, porque ele está desprendendo todos os seus aromas, né? Então ele vai ficar mais aflorado, vai abrir o vinho. Gil, mas eu posso fazer isso aí com vinhos jovens, de guarda? Às vezes o pessoal coloca no decanter. Você pode fazer com os dois. O vinho de guarda, que é aquele vinho com 15, 10 anos, ele é mais para você tirar todo o sedimento, a borra. E os vinhos jovens é mais para você abrir os aromas, né? Aquele buquê do vinho, que a gente diz, o buquê do vinho são os aromas que esse vinho tem, tá? Então, Gil, tenho dúvida nisso? Fique à vontade, tá bom? E a gente vai conversando bastante com vocês. Só para a gente iniciar aí falando para vocês o que é o vinho e esses aromas, que faz toda a diferença numa harmonização, tá? E para a gente definir um pouquinho a bebida para vocês, o que é um vinho, né? Porque muitas pessoas falam que um vinho ele é feito de laranja, já tomei um vinho de jabuticaba. Na verdade, a palavra vinho é somente de uvas, tá? Uvas sã, uvas frescas, inteiras, esmagadas ou mosto. Os outros não são vinhos, são apenas um fermentado de laranja, um fermentado de jabuticaba, tá? É mais para a gente saber utilizar a palavra vinho. Vinho, então, é somente de uva. Não existe vinho de laranja e nem de jabuticaba, ok? Só para a gente aí definir o que é o vinho para vocês. E aqui eu pergunto para vocês, né, acho que eu gostaria que vocês abrissem o microfone e falassem um pouquinho, o que é harmonização? Né, entre comida e vinho, ou somente o que é harmonização para vocês no sentido amplo e depois em comida e vinho. Alguém gostaria de comentar? Alguém compartilhar aí com a gente? Fiquem à vontade, pessoal. Boa noite, quem falar? Boa noite, Olá, Gil. Roberto. Tudo bem? Boa noite. Seguinte, eu vejo como harmonização quando a pessoa escolhe aquele prato, né? E a pessoa, o sommelier, já dá um vinho que
acompanhe, que caia melhor, ou comendo aquele chocolate com vinho, ou um queijo com vinho. Essa seria aquilo que, quando a mistura dos dois se combinem, né? Eu acho muito bacana aí num grande hotel, acho que no restaurante do Engenho, né? Que geralmente a pessoa combina o prato com vinho. Lá no Engenho, acho que não sei se ainda tem, época de pandemia, né? Não sei se ainda tem, mas antigamente lá o cliente escolhia o vinho e o chefe ia fazer a combinação do prato. Era o contrário, né? Achava bem legal essa proposta. Mas para mim a harmonização seria mais ou menos isso, né? Bacana, viu? Obrigado, é isso mesmo. Mais alguém, pessoal? Lígia levantou a mão, quer falar? Pode falar com a gente, Lígia. Oi. Não, eu ia falar mais a mesma coisa que o Robert, na verdade. Perfeito. Vai ficar à vontade. Então, Gil, pode falar? A Lígia vai falar? Pode. Então, eu acho que é a combinação, né? No caso da harmonização, tem que ter a sutileza da combinação pro prato, né? E o vinho. Tem restaurantes que, por exemplo, dependendo do prato que você fizer a opção, ele já tem já um vinho que é para acompanhar, porque vai muito aquele, eu não sei falar, é do paladar, ele dá contraste, eu não sei ainda as palavras técnicas, mas tem restaurante que faz isso também, faz essas combinações. Ótimo, é isso mesmo, viu, Lígia? Acho que vocês dois estão bem bacana o que é a harmonização. Tem mais alguém, Dani? Pode falar, Lígia. É Marli, tá, Gil? Que tá falando. Pode falar, Marlene. Não, só isso mesmo, é o que eu acho, né? Agora só falta aprender as palavras técnicas. Que bom, viu? A Jennifer também quer falar, acabou de levantar a mão, Gil. Olá, boa noite. Boa noite. Na verdade, o que eu queria. Na verdade, é mais uma pergunta, né? Eu queria saber aquela questão que eu já vi em vários lugares, em restaurantes, que a pessoa leva a rolha para o cliente cheirar, para ver se. Eu não sei, eu não consigo entender ao certo o que é. Entra nessa parte de harmonização para a pessoa, sei lá, pelo cheiro da rolha ali, do vinho, ela consegue saber o que vai combinar com aquele prato específico, ou é mais de gosto mesmo de cada um? Bacana, viu? É Marli, né? Jennifer. Jennifer. Ô, Jennifer, bacana a sua pergunta. Nesse caso da rolha, a gente tem vários fatores, né, para a gente entregar a rolha ou deixar a rolha na mesa para o cliente ali sentir o aroma do vinho. Ele consegue também avaliar se a rolha é uma rolha de boa qualidade. Ele consegue avaliar se o vinho ficou muito tempo em pé e ressecou essa rolha. Ele consegue avaliar se o vinho é de guarda ou não. Porque essa rolha, quanto mais de guarda ele for, mais úmido essa rolha vai estar. Se for um vinho jovem, se você estivesse fazendo uma degustação à cega e a rolha estivesse somente na parte de baixo, a rolha não, o vinho, a rolha tivesse molhada ali somente a parte de baixo, então esse vinho seria um vinho jovem, tá? Mas, na realidade, na parte de harmonização, não. Você consegue sentir uns aromas ali na rolha, esses aromas também você vai sentir na taça, mas não necessariamente na harmonização, tá bom? Tem N fatores que a gente entrega a rolha para o cliente, tá? Se ela não está quebradiça, se ela não está embolorada, né? Se não tem um veio ali naquela rolha que entrou oxigênio e esse oxigênio pode estragar o vinho, né? Por exemplo. Então, N fatores. Mas que bacana, viu? Então, obrigado. Gil, a Rose também está com a mão levantada. Pode falar. Oi, Gil, boa noite. Nós temos muito assunto hoje, né? É encantadora essa parte dos vinhos. Eu queria te fazer uma pergunta. Essa harmonização, ela vai depender de região, de país? Ou ela é para todos os países do mundo?
Ok. Vai depender sim, tá? Então, tem vários fatores, né? Até eu nem ia comentar nesse ponto, mas que bom que você tocou. Todos os vinhos de todas as regiões, né? Por isso que a gente fala assim, os vinhos europeus, né? Do Velho Mundo, os Bordeaux, Chateau Petrus, Chianti, esses vinhos são renomados, né? Então ali ele tem um clima muito bom para esses vinhos. E aí a gente tem a Argentina, né? O Chile, o Uruguai, né? O sul do Brasil também. Então cada um deles vai influenciar na qualidade do vinho. Como eu acabei de falar para vocês, dos vinhos safrados, né? Que eu tenho uma safra ali que foi espetacular. E quando a gente fala de um vinho de regiões, quando eu quero um vinho mais ácido, né? Que eu tenho que trabalhar a acidez ali no meu prato, eu vou ter que buscar um vinho de regiões mais frias, tá? E quando eu quero um vinho, vamos lá, vou trazer uma uva branca para você. O Essa Wagner uva branca também quer perguntar, tá? tá ótimo. Essa uva branca é o Chardonnay. Então, a Chardonnay, ela, em regiões mais quentes, ela tende a ser um pouco menos ácida. E agora, em regiões frias, essa uva vai ser bem ácida. Porque não tem sol suficiente para maturar essa uva. Por isso que é interessante, sim, verificar os vinhos de regiões por regiões, que vai mudar aí na harmonização dos pratos, tá bom? Obrigado. Pode falar? Quem tinha levantado a mão, Dani? Dani? Oi, Gil, perdão. Tava com o Quem que microfone levantou? fechado. Gostaria de dizer? O Thiago? Wagner queria perguntar, mas ele abaixou a mão. Wagner, você quer perguntar ainda ou o Gil já sanou a sua pergunta? Boa noite. Boa noite. Oi, Wagner. Boa noite. O que eu acho interessante da harmonização é que, na combinação certa, você acaba tendo um benefício e evitando um problema, né? Porque na combinação certa você consegue destacar alguns sabores do prato ou da bebida que está sendo usada, e também você consegue, sabendo e entendendo da harmonização, evitar que o consumidor ache que a comida está ruim ou a bebida está ruim porque você não fez uma combinação adequada, né? Porque a questão desse conhecimento é bem interessante, que ajuda a você valorizar o seu produto, valorizar o seu estabelecimento, tanto para levar as pessoas a entender que o grupo que está disponível ali para atender vai levar os consumidores a uma experiência diferente, né, fortalece a estrutura pelo conhecimento e, acima de tudo, consegue fazer a melhor combinação, né? Até pelo próprio nome, né? Harmonização, a gente vai entender que é algo que não vai destoar, né? Vai combinar para trazer o benefício dos dois. Ótimo, Wagner, é isso mesmo, tá? Por isso, quando você conhece um pouco, tem uma base do que é a harmonização, você não vai cometer esse erro, né, ali de colocar um vinho tinto com a sobremesa, né, um vinho ácido demais, né? Então, ali você vai trabalhar, você vai entender um pouquinho como que é a harmonização. Então, o que é a harmonização no mais amplo, né, que é o que eu vou falar agora para vocês. Então, quando a gente fala que é harmonização, né, em todos esses aspectos que vocês trouxeram, a gente, antes de tudo, é uma busca, né, de equilíbrio entre o vinho e o prato. E nós, Gil, mas eu não tenho hábito disso daqui, né? Ou às vezes, o que impactou você ali? Aquele alimento que aconteceu com o seu paladar, ali não casou. Então, ele é muito mais do que isso, né? Então, é onde que a gente sempre fala que não pode ser sentida. Ela deve ser medida e apenas sentida essa experiência sensorial. Quando a gente fala do som, né, eu sempre coloco para os meninos, o som a gente tem uma nota, né? E daí quando ela entra com outras notas, você tem a canção ali. Então, hoje eu tenho o concreto e o abstrato.
E do mesmo jeito, eu tenho os sabores, que são concretos, interpretado pelo cérebro, que é o abstrato. Né? Então, a gente vai formulando isso daí e a gente tem a harmonização, a junção dos dois. Então, quando a gente quer saber dessa harmonização, eu quero um equilíbrio, tá? A gente tem que equilibrar os dois itens. Gil, Oi. a Lígia estava com a mão levantada, é que eu não quis te interromper. Você quer perguntar, Lígia? Pode falar, Lígia. Oi, boa noite de novo. Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. É mais ou menos com a harmonização. Em questão de açúcar, na verdade, eu tinha visto que o nome não é exatamente açúcar. É açúcar residual nos vinhos. Também influencia na parte de harmonização, né? Vinho mais seco, vinho mais doce, semi-seco. Isso. Eu vou responder sua pergunta daqui a pouquinho, mas influencia muito, tá? E a gente tem várias harmonizações, com açúcar e sem açúcar, tá bom? Eu já falo para você quais são os impactos que a gente tem aí em relação do açúcar no vinho, tá bom? Mas muito bacana, já te respondo. Mas influencia bastante, tá? Então, tem mais alguém, Dani? Por enquanto, não, Gil. Agora, deixa eu ver, parece que ah, não, é quem entrou agora. Não, não tem mais ninguém como levantar. Então, aqui, eu falo para vocês que é uma arte que pode nos levar aos mais profundos níveis de sutileza. Mas é também, antes de tudo, uma forma de você aproveitar melhor o que os dois têm a oferecer. Então, um não pode roubar a cena do outro. Eu não posso colocar um vinho muito encorpado para um prato leve. Né? Então, eu não posso colocar um vinho leve para um prato muito pesado, muito substancioso ou muito gorduroso. Então, os dois têm que equilibrar. E para não esquecer, eu sempre falo, o sal é um dos elementos mais bacana que tem, quando a gente fala de harmonização. O sal em quantidades exata, ele aumenta o sabor. Né? Vocês mesmos com uma carne, com um arroz em casa, vocês têm lá o arroz sem sal, ou a carne sem sal, perde o sabor. E quando vocês adicionam um pouquinho de sal ali na quantidade exata, vocês vão aumentar, né, todos os aromas, o sabor daquele alimento. O vinho é a mesma coisa. Então, um tem que contribuir para o outro. Eles não podem se chocar. Eles têm que estar ali a harmonia entre os dois, a bebida e o alimento, e a comida. Por isso que a gente fala harmonização. Isso a gente sabe que no dia a dia a gente sabe qual é o alimento pesado, né, mais substancioso, e o alimento mais leve. Né? Então tem vários fatores que a gente vai colocar aqui para vocês que vai impactar ali na harmonização de vocês. E daí a gente tem essa aqui, Aristóteles, ele diz que a harmonia é uma das dimensões imateriais da beleza e que ela faz parte da sensibilidade humana. Cada um de vocês, por isso que não há, às vezes, uma harmonização 100%. A gente tem vários estudos, né, sobre a harmonização dos vinhos, do alimento, mas não há uma coisa ali 100%, né? É abstrato. Então, tem pessoas que vão sentir mais amargor, outros vão ser mais sensíveis ao açúcar ou ao sal. Então, esses elementos podem variar bastante de pessoa para pessoa. Então, às vezes, o vinho que harmoniza para mim não vai harmonizar para vocês. E outro ponto importantíssimo, antes que eu esqueça, são os alimentos. Por mais que eu trabalhe um vinho ali que harmoniza 100%, mas teve um erro de cocção, de preparo desse alimento, esse vinho não vai harmonizar. Né? A gente já trabalhou alguns exemplos nesse sentido, que o prato era para harmonizar com o vinho. Mas às vezes ele passou, né, ele ficou grelhado a mais, ou foi salgado a mais, ou excesso de açúcar, ou a textura desse alimento, tudo isso influencia na harmonização. Então, por isso que a gente aí vai mostrando para vocês quais são os fatores que vão influenciar na parte de harmonização entre comida e vinho. Tá bom? Gil. Oi. A Jennifer está com a mão levantada. Fique à vontade, gente.
Gil, né, puxando o gancho, né, dessa parte que você falou de sutileza, né? Esses dias meu esposo abriu um vinho do Porto, eu nunca tinha experimentado, né? E eu achei ele muito, assim, licoroso, sabe? Eu achei ele grosso, assim, bem doce. Eu não imaginava, eu imaginava totalmente diferente quando falava um vinho do Porto, né? Imaginava um vinho mais seco, né? E eu achei assim, pro meu paladar eu não gostei. Não sei se é porque eu já desapeguei de vinho suave, né? Então já fiz a migração de paladar, como dizem, né? Já tô no seco. Então, para mim não agradou. Mas assim, o que ficaria bom para e harmonioso, né? Que tipo de comida, no caso desse vinho do Porto, o que a gente poderia servir junto, no caso? Olha, eu vou responder a sua pergunta, né? E a hora que a gente chegar nesse tópico, a gente ressalta mais um pouquinho. Então, o vinho do Porto, ele é um excelente vinho, tá? Eu pessoalmente amo esse vinho. Ele é doce, tá? Ele é doce e alcoólico, tá? Então, ele é quase um... Eu não vou falar que ele é um néctar dos deuses, mas o vinho de sobremesa, sim. Ele é um vinho fortificado, ele tem corpo, ele tem uma textura. Então, esse vinho, ele harmoniza perfeitamente com o chocolate. Se você colocar esse vinho em chocolate, ou mousse de chocolate, ou algo que tenha um ganache, você vai ver que ele vai aumentar, ele vai dar uma explosão de sabor, que você fica até chocado, né? Então, esse vinho, ele vai harmonizar muito com sobremesas, tá? E se ele estiver muito ali, lembrar muito a madeira, então se ele trabalha uma torta de nozes, ou um chocolate com nozes, é o casamento perfeito, tá? Você não vai errar. Então, esse vinho é para você tomar ele só, ou sempre acompanhado com uma sobremesa, um doce, que vai equilibrar ali a doçura da sobremesa com a doçura do vinho tinto, tá bom? Do vinho do Porto, ou vinho fortificado, tá bom? E esse residual de açúcar é proposital, é da vinificação desse vinho, tá? Então, se a gente for falar do processo dele, aí a gente vai até às 10 horas da noite falando do processo do vinho do Porto. Mas aí ele harmoniza muito bem com sobremesas, tá bom? E principalmente a base de chocolate. Ok? Mais alguém? Não, Gil, agora terminou. Tá ótimo. E daí que eu queria mostrar para vocês, como a gente já está falando um pouquinho de harmonização, o que seria bem uma harmonização? E eu trouxe esse vídeo. Ô Dani, você só me fala se vocês estão ouvindo, tá? Sim, falo sim. É um clássico. Então ele está ensinando, ele vai mostrar o que é harmonização. Dentro aí para vocês, para quem está começando no mundo dos vinhos, que gostaria de fazer essa brincadeira em casa, que é muito válido. Então aqui ele vai dar um toquinho muito rapidinho o vídeo. Prestem bastante atenção, tá? Tá sem som, Gil? Gil? Oi? Tá sem som. Vou compartilhar ele com o som. Tá. Eu trouxe uma... E agora, Dani? Agora tá com som, Gil. Tá ótimo. Coisinha pra... Ai, não! Eu tenho que te ensinar tudo sobre comida. Fecha os olhos. Agora, dá uma mordida no... Não enfia na goela! Já era. Pega. E saboreia muito devagar. Se concentra no sabor. Sentiu? Senti nada. Cremoso, acre doce, um toque de nozes. Sentiu agora? Nozes? É loucura, né? Fecha os olhos aí. Agora experimenta essa. Muito diferente da outra, né? Doce, crocante, levemente amargo no final. Tá legal. Agora, prova os dois juntos. Tá legal. Tô sentindo uma parada bem interessante. Aquele toque de nozes. Viu? O amarguinho tá aqui. Isso! Agora, imagina tudo de gostoso no mundo, formando combinações infinitas. Gostos que ninguém experimentou ainda. Quantas descobertas! Eu acho que eu... Não tô entendendo mais nada.
Mas foi bem interessante. O lixo mais interessante que eu... Só observa aí, viu, Dani? Você está sendo com áudio. Oh, Cousteau was right. Oh, yeah. Oh, amazing. Each flavor was totally unique. But combine one flavor with another, and something new was created. Quer comentar, Dani? Eu acho que casa muito com aquilo que você estava falando, né? De paladar. Cada paladar é único. Então, às vezes, o que vai harmonizar para mim não vai harmonizar para você. E no primeiro videozinho, isso fica muito claro. Para o Emílio, que estava comendo lixo, a combinação do queijo, né? Os sabores do queijo ou o sabor ali do doce, ele não consegue identificar. Por quê? Porque às vezes ele também não está acostumado. Você vê que ele, no final ele fala, foi o lixo mais interessante que eu comi. Porque para a gente fazer a harmonização, seja de comida com bebida, nós precisamos de um catálogo, né, de uma longa experiência. Eu preciso sentir todos os cheiros, eu preciso saber os sabores dos alimentos. Eu lembro que quando eu me iniciei, né, com o curso de gastronomia, e a gente tinha as aulas de vinhos e tudo mais, e o professor falava, sinta um cheiro disso, sinta um cheiro daquilo. Eu falava, gente, eu não sinto nada, eu só sinto cheiro do álcool. Mas com o tempo, hoje, o meu olfato, o meu paladar, ele já está muito mais trabalhado. A gente já comi muita coisa, já bebi muita coisa, e a gente começa a reparar em determinadas coisas. Então, o Remy, que é o cozinheiro ali, que já tem essa experiência com cheiro, com o próprio paladar, né, que tem um refino ali ele já experimentou várias coisas, ele até vai além, né? Então... E o Emílio não, o Emílio ele se reduz ali no que ele conhece. Então, para ele é um lixo do mesmo jeito, só que um pouco mais interessante. Então, isso é muito interessante, né, Gil? A gente já conversou várias vezes sobre isso. Às vezes tem coisas que vão harmonizar para mim e tem coisas que não vão harmonizar. E a gente vê muito isso nos cursos de cardápio, do curso livre do próprio Senac que a gente faz, que a gente sempre vai ter 3 receitas para fazer uma harmonização. Geralmente a entrada, prato principal e sobremesa. E muitas vezes eu falo, legal, para mim harmonizou, né? E aí eu vou conversando com os alunos, e tem alguns alunos que falam, para mim não harmonizou, eu senti dessa forma, eu senti de outra. Então é muito comum, né? Ó, Jennifer falou do vinho do Porto, eu também gosto bastante do vinho do Porto, eu gosto de vinhos mais doces, mas isso vai de paladar, né? Então, quando a gente vai experimentando outras coisas, a gente vai crescendo, né, no paladar e no olfato, as coisas vão ficando mais agradáveis, mais fáceis de identificar. Não é isso, Gil? Isso mesmo, a gente tem que aguçar o paladar, a gente tem que trabalhar em vários elementos, né? O doce, o salgado, o doce, o ácido, fazer uma junção de sabores. É o que o Ratinho fez ali. Ele pegou o queijo, que tem sal, que tem cremosidade, que tem textura, e pegou o morango. E na hora que ele juntou, o morango tem o quê? Ele tem doçura e tem acidez. Ele juntou os dois. A acidez e o doçura do morango, eles têm ali contrapartida com o salgado do queijo. Então, onde que dá aquela explosão de sabores? Como eu citei o sal. Então, isso é fantástico. Quando vocês conseguem juntar 2 elementos, né, que um sobressai, um ajuda o outro, né, melhora aí 100%. E é fantástico essas experiências. Não sei se a gente chega até lá, mas vamos ressaltar aqui, como eu disse antes com o vinho do Porto, mas o vinho de sobremesa, tá, um Tokai ou um Sauterno, ou uma colheita tardia, né, que a gente fala late harvest, esse vinho são doces, né, feito por Botrytis. Esse vinho é aquilo lá, de vocês comerem ajoelhado mesmo, porque no momento que você junta ali com o queijo, roquefort, ou mesmo um gorgonzola, e faz essa união junto com o queijo, gente, vocês vão encantar com isso. E é fato. E a gente sempre vai trabalhar a harmonização nessa parte. Tá? Bacana, viu, Dani? Então, por isso que é interessante a gente falar com vocês aí
sobre a harmonização e trazer esses dois personagens que é fantástico. Sim, sim. Quem não assistiu o filme, assista, né? O filme é muito legal. Eu tenho o DVD dele, porque o pós-crédito, né? Os créditos que tem ali, os pratos do filme foram inspirados em pratos verdadeiros. Então é bem interessante aí para quem nunca assistiu e tiver como ter acesso a esses créditos, é bem interessante. Para quem não conhece o ratatouille, né? Que é o prato com vários legumes. Mas bacana, viu? Obrigado, viu, Dani? Imagina, Gil, tamo aí. Pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho dos princípios de harmonização para vocês. Admar, o que seriam esses princípios? Todos vocês, principalmente para as pessoas que estão entrando, que têm uma base, a gente vai trazer aqui para vocês que sempre um vinho branco, a gente vai harmonizar ele com peixes e carnes. Então, isso, né, é fato, né? Sempre é uma regrinha básica. E a gente tem aqui o vinho tinto com carnes vermelhas. Então, é outra regrinha básica também, que é o princípio, né? Por isso que está aqui. Só que vai muito além disso, viu, pessoal? Né, de maneira geral, né, não é equivocado, até que se explica, as carnes brancas pedem vinho mais leve. Né, os brancos normalmente têm menos corpo que os tintos. Então, aí o casamento se torna perfeito. Agora, os tintos já são mais vinificados, com casca, e apresentam taninos, né, aquele amargor que tem no... Amargor não, aquele tanicidade do vinho, que é quando a gente... Ah, Gil, eu não sei o que é o tanino do vinho. O tanino do vinho é como você comesse uma banana verde, né, que vai untar a boca, vai secar a boca. Isso é o tanino. Então, ele tem estrutura. Por isso que a gente sempre recomenda ele com proteínas. E dependendo o tipo do vinho, a gente vai recomendar para vocês que vá ali com uma carne suculenta, que tenha bastante gordura, ou que tenha um molho à base de manteiga. Então, nesse ponto, né, mas sempre é interessante falar para vocês que isso é a base. E a gente tem um campo gigante para percorrer na parte de harmonização. Tá? Como a Dani colocou anteriormente, né, hoje, comigo, falar um pouquinho das uvas para vocês aqui é fundamental. Quando a gente fala de vinhos brancos, né, a gente tem ali uma uva Chardonnay, né, a uva branca, Chardonnay. É uma uva que tem uma acidez elevada, é uma das principais uvas, ela se adapta, por isso que eles colocam uma uva, a rainha das uvas brancas. Então ela tem bastante acidez, tem corpo, e se passado por madeira, então ela cresce um pouco mais. E daí a gente tem ali o Sauvignon Blanc, né, que é um vinho que tem uma boa acidez. O Riesling tem acidez, mas já começa a ser um pouco mais adocicado, mais aromático. E eu tenho também o Gewürztraminer, que eu recomendo para vocês, que é um vinho fantástico. Ele é leve, tem pouca acidez e muito aroma e doçura. E quando a gente... Eu falei poucas uvas para vocês, mas quando a gente vai para o tinto, a gente começa ali com o robusto, que é o Cabernet Sauvignon, que a maior parte de vocês conhece essa uva, porque também ela é a rainha das uvas tintas, né? Ela se adapta muito bem, igual a uva Chardonnay, no mundo todo, e ela tem corpo. Ela aguenta, às vezes, um carré de cordeiro, às vezes algo que tem um pouco mais de substância. E daí a gente tem ali a Merlot, temos a Cabernet Sauvignon, que fica aí entre elas, temos a Malbec, que pede muito bem uma carne ali suculenta também, um grelhado. E também temos a nossa Pinot Noir, né, que é muito sutil, ela é leve, ela é fantástica. E eu sempre recomendo para as pessoas que estão fazendo essa transição, acho que um de vocês falaram, né, que mudou do vinho doce para o vinho seco, nunca toma, ou evite tomar o Cabernet Sauvignon, né, ou o Malbec, porque são uvas encorpadas, fortes, e que tem bastante tanino. Então acaba, você que não está acostumado, né, não treinou o paladar, está ali, ele vai pesar muito para vocês. Então é interessante pegar uma uva mais leve. E a Pinot Noir é essa. Ela é quase ali, você consegue quase ver o outro lado da taça, né, porque ela é bem violácea, chama. Então não tem aquele corpo. E daí você vai trabalhando aí o seu paladar, vai educando ele. E do mesmo jeito o vinho branco. A gente tem a Moscatel, que é uma uva fantástica, que é uma uva branca, doce, tá?
Então, normalmente, os vinhos feitos com a uva moscatel, normalmente vai ser mais sutil e adocicado, tá? A Gilma dela, eu consigo harmonizar esses vinhos com algum prato? Sim, você consegue, tá? Principalmente sobremesas. Mas, na realidade, todos os vinhos de guardas, eles não são doces. Somente a uva moscatel não tem adição de açúcar. Todas as outras uvas, todos os outros vinhos, né, de mesa, que a gente chama, têm adição de açúcar. Então, a gente tem que trabalhar mais os vinhos secos, tá bom? Fique à vontade. Oi. São 7h47, tá? Só para a gente alinhar aí o tempo. Perfeito. E daí, quando a gente fala aqui para vocês, né, quando a gente trabalha aqui, e acho que vocês mesmos trouxeram, até responder essa pergunta para vocês, a gente tem o doce, o azedo, o salgado e o amargo, e o humano. Né? E a gente tem ali as células sensoriais gustativas, são compostas de vários, milhares de receptores. Tá? A gente sente o sabor na boca toda, pessoal, não somente em um ponto. Mas como a gente trabalha aqui esses pontos com vocês, a gente tem que falar. Né? A gente tem partes da língua que você vai sentir um pouco mais. Quando a gente trabalha o doce, o ácido, que você, quando você tem ali, que você vê uma pessoa chupando um limão, alguma coisa muito ácida, vai salivar nas laterais. O amargor é a mesma coisa, está no final da língua, a sensibilidade maior do amargor. Tá? Então, esses fatores são fundamentais numa harmonização. Quando a gente traz o doce, eu sempre trago aqui porque grande parte das pessoas, ela tem um paladar infantil, né? Porque sempre ali comeu algo doce, uma bala, um pirulito, né? Ou até a mãe pegava a chupeta lá e molhava no açúcar e dava para a criança chupar. Então, o doce, é aguçado. Por isso que a maior parte das pessoas, às vezes, ainda toma o vinho adocicado. Como alguém colocou aqui, né, que às vezes acaba estranhando um pouco o doçor daquele vinho fortificado. Mas ele é específico para isso, ele é doce assim mesmo. E ele não tem adição de açúcar, tá? Ele é o próprio processo de fermentação que a gente tem aí a quantidade de açúcar residual, tá bom? E a gente fala do ácido, né? O ácido, né, a acidez, todo vinho tem que ter acidez. Tanto o vinho branco, que tem uma porcentagem maior de acidez, mas também os vinhos tintos têm acidez. Porque senão se torna um vinho leve demais, sutil demais, e você não consegue ter uma harmonização com esse vinho. Então a acidez é bom, faz parte. Por isso que a acidez, quando eu falo de saladas, eu vou falar aqui, né? Quando a gente fala de saladas, a gente traz o vinho branco, porque o vinho branco ele tem acidez. E essa acidez vai ajudar aos pratos, a você fazer uma harmonização. E daí você faz uma harmonização por semelhança. Tá? Então, essa harmonização está ali por semelhança, acidez com acidez. E agora, quando a gente traz o sal. O sal é um elemento fantástico, né, como eu coloquei para vocês, mas na quantidade exata. O vinho não gosta do sal. Vinho tinto, principalmente. Quando tem muito sal ali, ele vai mostrar muito o álcool do vinho, né? O vinho, a graduação do vinho vai aparecer, tá? Ele vai dar um gosto diferente, então eu tenho que evitar. O sal a gente evita de qualquer forma. Então, se você tem uma salada lá, evite sal. Do mesmo a acidez, evite vinagre. Então, trabalha a acidez, por mais que você tenha uma salada ali que tenha acidez, trabalha, coloca menos limão ou vinagre na sua salada. Porque também, se ela tiver muito ácido, vai derrubar o vinho, mesmo o vinho, o chardonnay ali, que é um vinho um pouco mais de acidez. O amargor também, o vinho não suporta algo amargo. Principalmente os encontrados ali, a rúcula, a endívia, aspargos, a alcachofra. E quando eu tenho esses elementos no meu prato, eu tenho que dosar. Principalmente quem trabalha na cozinha também, não posso encher ali de rúcula. Então, se você pedir um vinho tinto, né, e você vai harmonizar esse vinho tinto com a rúcula ali da salada, você vai ver que não vai casar, como o Wagner trouxe. Então, aí dá erro. Então, o vinho ficou ali estranho, porque tem muito amargor e o vinho tinto não gosta disso. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer essa harmonização. Tá?
E quando a gente fala para vocês que vinhos, os sabores principais ali, a gente fala que o sal ele reforça o amargor. Então, principalmente o tanino, né? O amargor está no tanino. Se você tem um alimento salgado, ele vai reforçar o amargo do prato, tá? Então, quando eu tenho ali uma carne grelhada, um churrasco, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O vinho tinto, ele não gosta muito do sal e do amargor também. Ah, Gil, mas qual o vinho que eu coloco aqui para o meu churrasco? Né, para minha parrilla? Aí que a gente vai trabalhar, às vezes, a uva taná. A taná, Cabernet Sauvignon, Malbec, que são uvas que têm uma quantidade de tanino maior e vai aguentar fazer essa harmonização com vocês, com esse vinho. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito bem os pratos aí para que isso não saia e vocês consigam essa harmonização. O amargo reduz a acidez nesse ponto. E quando a gente fala de doce, atenua os sabores ácidos, amargos e salgados. Então, por isso que quando você tem ali um queijo ou uma sobremesa, eu recomendo o vinho doce, porque ele vai diminuir. Né? Então, Gil, eu tenho um prato ali que é um pouco amargo. Então, um vinho mais puxado para o adocicado vai harmonizar melhor. Tá? Então, ele vai diminuir um pouco a acidez. Então, aí, por mais que a gente também, eu falei de acidez, mas a gente tem os espumantes, que são ácidos, e acompanha muito bem uma salada. Peixes, que a maior parte dos molhos são cítricos. Então, aí a acidez vai harmonizar perfeitamente. Tá? E o ácido, né, como eu falei para vocês, a gente sempre vai ter que igualar ele ou ecoar, porque ele faz bem, é bacana, não em excesso. Então, a gente sempre vai trabalhar esses pontos com vocês, e vocês vão ver que vai fazer toda a diferença em um prato. Tá? E chegando aqui, a gente fala das texturas, né? As texturas influenciam na minha harmonização? É claro. Se você, como eu falei do vinho do Porto, né, de um ganache, se você pegar um pedaço de chocolate ali, firme, e comer, você vai ter uma degustação diferente. Pega um ganache, que ele vai grudar mais nas papilas da língua, você vai perceber coisas diferentes também. Ou no mesmo... Uma carne entremeada com gordura, né, Gil? Bem entremeada com gordura. Que tem essa suculência, né? Essa intensidade de sabor. Então, aí você vê que vai mostrar algo diferente para você. E como eu disse antes, essa suculência de uma carne gordurosa, ou um carré de cordeiro, um pato, uma costela, por exemplo, você vai pedir um vinho que tem bastante estrutura. Eu não posso colocar um Pinot Noir ali, porque o Pinot Noir vai morrer. Então, por isso que a gente falou ali de tentar harmonia, né, entre o vinho e o alimento. E daí sempre a gente vai trabalhar nesse ponto. Se eu tenho ali uma textura mais leve, uma coisa mais sutil, pega um vinho mais sutil, mais leve, às vezes nem passado por madeira, um vinho jovem, e aí você vai conseguir trabalhar esses elementos, tá? Então a textura tem tudo a ver com os alimentos, com a harmonização. E quando a gente fala de um ossobuco, né, ele é um pouco mais espesso, mais suculento, mais intenso, a gente vai trabalhar um vinho tinto, um Cabernet Sauvignon, um Malbec, para que a gente consiga ali ter um resultado bacana. E a gente evita aí o Pinot Noir. E daí a gente não vai trabalhar vinhos brancos, tá? Vinhos brancos vai ficar mais para aqueles alimentos que tenha mais acidez na salada, na sobremesa também cai bem, voltado mais para o açúcar, né? Um vinho mais adocicado, um vinho da uva moscatel. Você ia falar alguma coisa, Dani? Frutos do mar, peixes, né, Gil? Sim. Paella, não sei se entra nesse quesito também. O Chardonnay casa muito bem com a paella, tá? E até se eu falar assim, para vocês, se vocês podem colocar um vinho tinto, um Pinot Noir, pode colocar, principalmente para atum e salmão, tá? Mas tome cuidado com o sal, tá? Que seja sutil. O vinho Pinot Noir ele é muito delicado, muito sutil, tá? Alguma pergunta, alguma coisa, Dani, deles? Vocês têm dúvida? Esse assunto vai longe, pessoal, vocês não fazem ideia, né, Dani? Eu estou acompanhando o horário aqui também, para a gente finalizar no horário, mas eu trago para vocês aqui
o outro ponto que vai mostrar para vocês a harmonização, o molho. O molho do prato vai mandar. Porque se vocês fizerem somente um escalope grelhado, ele harmoniza muito bem com o Pinot Noir, tá? Ou até um Chardonnay encorpado ali, um passado por madeira. Mas se eu tenho ali um molho à base de queijo, esse prato vai pedir um vinho mais estruturado. Ou um molho, um velouté, um demi-glace. Então, esse prato vai pedir algo. Então, esse molho vai interferir, tanto às vezes se ele for ácido, ou se ele for com muita gordura. A maior parte dos molhos tem muita manteiga, né, o creme de leite, né, que cria ali uma camada, uma película na boca de vocês, e daí vocês precisam um vinho que seja um pouco mais estruturado para contrabalancear, para dar ali um contraste bacana, tá? E a textura na parte de cozinha também, né? Se eu tenho um peixe frito, né, ou um salmão frito, ou grelhado, vou pegar um vinho um pouco mais estruturado. Ah, mas Juju, eu tenho esse salmão, ele também só está no vapor. Então, vou pegar um vinho mais sutil, né? Se ele tiver com molho de limão, a gente pode trabalhar ali a acidez. Vamos pegar um vinho branco, um Sauvignon Blanc, que dá para contrabalancear ali e a gente fazer essa harmonização, esse casamento. Então, a harmonização não é somente branco para peixes e carnes de frango e tinto para carnes vermelhas. O que vai influenciar são os molhos, né, o molho do prato de vocês, o método de cocção também vai mudar bastante, a textura dos alimentos, e aí a gente vai ter que ir trabalhando esses fatores. São um dos pontos fantásticos. E quando a gente fala de... Tem 2 minutinhos, né, Débora? Quando a gente fala de semelhança e contraste, né, quando a gente trabalha ali um alimento que a gente faz uma harmonização por semelhança, a gente vai trabalhar ali o que é semelhante, acidez com acidez, untuosidade, como um prato mais untuoso também, um vinho mais encorpado. Aí eu tenho a harmonização por semelhança, tá? Que é aqui, ó. E daí, por contraste, qual que seria a harmonização por contraste? Aí a gente vai trabalhar, como eu já disse para vocês, um vinho doce com algo salgado, né? Ou mesmo o casamento perfeito, que é o brown, né? Que é o petit gâteau, que o próprio prato tem essa harmonização, né? Que é o quente com o frio, e o doce com o salgado, o figo, né? Grelhado também é uma combinação perfeita. Então, aí a gente trabalha contraste, algo bem diferente, e a gente consegue fazer essa harmonização. Tá? E eu abro para pergunta para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? No chat, pelo menos, não tenho nada. Juliana, pode perguntar. Boa noite, Gil. Boa noite, Gil, Juliana. a minha dúvida é o seguinte, porque assim, aqui em casa a gente gosta assim, também bastante de vinho, sempre tá comprando, né? Só que a gente não tem o hábito de tomar sempre, né? Ou todos os dias, mais de vez em quando. Quando eu peguei o vinho para tomar, ele já estava com um cheiro e um amargor de como se fosse vinagre. Então, nesse caso, né, você vai conhecer um pouquinho mais o vinho, sempre você vai verificar bastante a rolha, como vocês perguntaram, se não entrou oxigênio no vinho, porque ele pode avinagrar. E os defeitos mais comuns do vinho é se ele for rolha de cortiça, ele pode ter uma doença chamada Beauchonnet. E essa doença vai trazer um aroma de papelão molhado, de papelão molhado para o vinho. E se entra o ar também, pode avinagrar, vai ter aquele gosto maior de vinagre. Isso daí é um defeito do vinho, tá bom? Então sempre tem que ficar atento com isso daí. Mas desde que seja um vinho tinto, porque o vinho branco tem bastante acidez. Tá bom? Tá bom, Gil, muito obrigada. Exato. Mais alguém? Ô, Gil. Oi. Como a gente trabalha com queijos, a gente teve
um desafio bem grande num período, porque costumava alguns clientes perguntarem sobre harmonização, só que nós tivemos uma dificuldade muito grande de achar material de estudo, por conta de nós termos a maioria dos queijos que a gente trabalha, apesar até de ter o Roquefort que você comentou aí, mas a maioria dos queijos que a gente trabalha, eles são artesanais. Então, normalmente não tem material muito específico. Aí a gente teve bastante trabalho para conseguir achar material que faz sugestão e direciona para uma harmonização com a parte de alimento, com vinho e outras bebidas. Bacana, viu, Wagner? Então, nesse caso, esse livro vai te ajudar, tá? Acesse ele lá depois. E o vinho, qual é a harmonização do vinho? O vinho, ele não gosta de muito sal. Então, os queijos que tem uma quantidade maior de sal, você evita o vinho tinto. Daí você vai indicar vinhos ali espumantes, que vai harmonizar muito bem, vinho branco, que harmoniza. Agora, eu tenho 2 elementos no queijo. Eu tenho sal, que o vinho tinto não gosta muito, mas também tem a cremosidade e a gordura, que faz parte do queijo. Aí sim harmoniza bem com o vinho. Então, se você tem um queijo ali que não tenha muito sal, você vai recomendar vinho tinto, tá? Ah, Gil, agora eu tenho um queijo que é salgado, igual o Roquefort, o Gorgonzola, vinho do Porto, vinho de sobremesa. Vai casar, tá? Então, aí você vai pela quantidade de sal. Se tiver pouco sal, vê a densidade dele, se for aquele queijo bem duro, daí pode ser um vinho um pouco mais estruturado. Mas desde que não tenha muito sal, porque daí ele vai brigar. Por isso que às vezes a gente fala assim, é um casamento perfeito, vinhos, uma mesa de vinhos e queijos? Sim. Mas quais são os queijos? As pessoas não falam para vocês. E daí ele vai criar na boca de vocês algo ali que não é legal, sabe? Meio com gosto de metal. Então, não é legal. Então, é interessante que você sempre trabalhe nesse formato. Tá? Claro, a gente precisa explanar muito, ainda a gente tem várias uvas que a gente poderia colocar aqui para você, mas aí, a princípio, com essa dica, você já consegue trabalhar os vinhos e os seus queijos. É claro, a gente tem que estudar todos os vinhos. Tá bom? A Rose quer perguntar. Oi, Rose. Oi, Gil, de novo. 2 perguntas. O vinho rosé vai com todos os pratos? E o verde, só com bacalhau? Maravilhoso, viu? Os vinhos rosés são muito refrescantes, leve. São bons para se tomar só, né? Ao lado da piscina, ou no dia quente. E ele é muito sutil, ele é muito delicado e suave. Suave no sentido de delicado, tá? Não de doce. Então, aí ele pode se harmonizar também com saladas, com pouca acidez. Então, a gente vai trabalhar aquele prato bem, bem leve também. Nada muito carregado, porque ele é muito sutil. Qualquer coisa que você coloque ali, algo muito pesado no seu prato, vamos lá, o ceviche. O ceviche não vai combinar com ele, porque o ceviche ele precisa de um polvinho mais ácido. E esse vinho ele fica entre os vinhos brancos e os vinhos tintos, tá? Então ele é bem, bem sutil mesmo. Qual que é o outro vinho que você falou? O verde. Ah, o vinho verde. O vinho verde ele tem a acidez, né? Ele combina com vários pratos, não só com bacalhau. Tá? Ele tem uma estrutura um pouco maior, dependendo do produtor, dependendo do vinho também, como foi a pergunta de vocês, mas pode harmonizar eles com outros pratos também, sem problema nenhum. Com uma massa, com algo que tem ali um pouquinho de acidez, que tem um pouco de, às vezes, um molho um pouquinho mais untuoso, dá para trabalhar o vinho verde, tá bom? Temos mais uma pergunta e aí a gente já finaliza, tá, Gil? Da Marli. Tudo bem. Oi, Marli. Oi, Gil. Então, você não falou do frisante. Eu gosto muito. Ele entra também Os frisantes. Ou não? Então, o frisante para harmonização é difícil, tá? Por quê, Gil? Por que ele é difícil?
porque ele tem um doçor, né? Ele não tem uma acidez que eu consiga trabalhar nos pratos, tá? Mas, Gil, eu tenho ali um frisante, que ele é bem doce. Tenta harmonizar ele com sobremesa. Ele vai casar bem, tá? Mas, normalmente, o frisante do espumante é adicionado gás. Então, às vezes tem uma acidez ali, mas nem tanto. Mas dá pra gente trabalhar em alguns pratos. Tenta trabalhar ele numa salada um pouco mais leve ou numa sobremesa, tá? Que vai um abacaxi flambado, uma sobremesa que tem ali uma acidez leve também, daí você coloca o frisante, tá bom? Roberto, peço desculpa, a gente já está no limite do horário aí, tá? Não vou conseguir abrir para você. Paola, você quer falar alguma coisa? Quer finalizar a atividade? Sim, Dani, vocês estão me escutando? Estamos. Paola. Boa noite, pessoal. Sou a Paola, sou responsável pelo setor de eventos aí do CAP. É um prazer estar com vocês aqui essa noite, muito bacana aí a atividade, né? Então, eu só queria dizer para vocês que a Alessandra colocou aí no chat alguns links, né? Que vocês podem acompanhar os cursos aí que nós temos, a programação da unidade. Temos os cursos livres, o de graduação de gastronomia, que nós estamos, inclusive, com inscrições abertas para o vestibular até o dia 19 de agosto. Então, se conhecem pessoas que gostam da área, né, vocês podem já passar aí o site para eles acompanharem também toda a nossa programação. Tem também nossas redes sociais, que eu gostaria muito que todos vocês seguissem, que a gente sempre divulga os eventos, tudo o que acontece na nossa unidade também, tá bom? Era esse o meu recado, obrigada, e obrigada pela participação de todos vocês. Aí, outra coisinha que eu esqueci, desculpa, Dani. A turma aqui, eu fiquei sabendo que tem a turma de nutrição aqui com a gente, né? Uhum. Muito bacana. Então, a gente tá também aí com uma super novidade. Para 2022, a gente vai ter o lançamento do bacharelado em nutrição. Então, para que vocês aí prossigam, né, a vida acadêmica de vocês, estão fazendo o técnico. É um curso de super qualidade, já tem como registrar o interesse de vocês lá no site também. Então, vocês entram lá na nossa página, na parte de graduação, vai em nutrição, e é possível registrar o interesse para quando abrir a oferta, vocês já ficarem sabendo, através de uma notificação aí de e-mail para vocês, serem os primeiros a irem lá fazer a inscrição, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Esse é um assunto que a gente poderia ficar aqui 4 horas conversando com vocês, tá? Mas que bom. Logo a gente monta outro evento, tá bom? Sim. Abraço, obrigado pela presença de todos.